Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então vamos fazer aqui um vídeo sobre selva corporativa. É, é uma playlist aí que está largada, que eu preciso trabalhar melhor. Tem uns 4 vídeos dela que eu estou para lançar e nunca lancei. Mas dessa vez eu vou atender um pedido de um de vocês. Então eu vou furar a fila de passar uns 4 vídeos para lá e vamos tratar sobre esse assunto. Esse vídeo está sendo patrocinado pela Gabriela, que não compareceu à aula dela, e foi pedido por um de vocês, que eu não quero falar o nome para não expor, mas por quem eu acabei criando um certo carinho, ainda mais tendo ele passado pelo que ele passou no passado, perdendo alguém para a Covid e vivendo tudo que viveu. Uma vez, um outro de vocês me disse o seguinte: eu sempre achei a selva corporativa a playlist mais meh do canal, até que eu arrumei emprego. E aí tudo começou a fazer sentido para mim e muita coisa começou a ser útil. Então, se esse vídeo não fizer sentido para você, simplesmente abandona. E talvez um dia você volte, quem sabe. Bom, nós temos uma representação de uma empresa aqui embaixo. E a representação de outra empresa aqui em cima, que eu posso chamar de concorrente. Então, se aqui nós somos a Coca-Cola, lá eles são a Pepsi. Se aqui nós somos a Volks, lá em cima eles são a GM. Por quê? Porque a gente precisa sobreviver, né? A gente não precisa aniquilar o outro, mas a gente precisa sobreviver e reagindo aos movimentos que o outro faz. Quem é o estagiário ou o novo funcionário? Quem é a pessoa a quem eu dedico esse vídeo? Ele é um mero peão aqui. Ele é esse carinha aqui, ó. Ele acabou de entrar na empresa, ele está perdido, ele está aprendendo como as pessoas se relacionam dentro do ambiente de trabalho, e ele está saindo pela primeira vez exposto a grandes desafios. E o que ele quer? Ele quer ser o melhor food de todos os foods, ele quer ser o melhor peão de todos os peões. Por quê? Porque ele quer um dia ser notado, quer ser treinado, quer ser capacitado para talvez virar uma peça melhor nesse tabuleiro e galgando posições, né? Então aqui a gente tem o rei, que seria a empresa em si, e aqui a gente tem presidente, diretor, que são peças que têm um raio de movimentação maior, né? Enquanto essa peça aqui ela só anda uma casa por vez e não pode andar por lado, enquanto essa peça ela só anda uma casa por vez e não pode vir na diagonal para trás, essa peça aqui ela pode andar quantas casas forem necessárias. Bom, eu não vou ensinar vocês a jogar o jogo aqui, eu só quero que vocês entendam essas representações. O que aconteceu nessa estrutura, nessa empresa, eles agora têm um novo chefe. Um cara que chegou já famoso. E por que ele chegou famoso? Porque ele não é benquisto ali. Porque ele já veio de um outro departamento em que ele fez coisas que prejudicaram pessoas. Então os resultados dele são bons, mas a popularidade dele é muito baixa. E a equipe quer derrubá-lo. A equipe não quer dar espaço para aquele trabalho. E aí você me diz: cara, eu não quero ser leve-trás, eu não quero denunciar ninguém, mas eu não acho justo que esse cara seja prejudicado porque ele foi sabotado. Então, como que eu faço? Porque eu não sei. Então, basicamente, o que ele está dizendo esse bispo que, ao se tornar vermelho, ele pode andar uma casa como torre. O que ele está querendo? Ele está querendo fazer o trabalho dele, que é um trabalho de bispo, só que ele está limitado aqui. E aí cabe a você dizer se você vai dar espaço, para ele trabalhar ou não. Então a gente está trabalhando, sendo você esse fu, sendo você esse peão. O seu dilema é se você anda ou se você não anda. É se você fica aqui bloqueando o acesso desse cara ao mundo, ou se você libera esse espaço para que ele se movimente. Imagine você ser uma peça pequena como essa aqui, mas ter o poder enorme de decidir se você vai deixar esse bispo voar ou não. Se você vai deixar esse bispo desempenhar o trabalho dele da melhor maneira possível ou não. Porque imagina, se eu não consigo espaço pelo mundo por aqui, eu não vou poder fazer isso, vir direto para cá, por exemplo. Eu vou ter que vir até aqui e ficar andando como torre. Ao invés de ter todo esse espaço em diagonal, eu vou ter que ficar andando como torre, e isso vai me atrasar o trabalho em inúmeros, intermináveis turnos, até que eu consiga fazer o que eu de fato quero, que é chegar aqui em cima.
Eita, errei. Então, imagina eu ser tão poderoso, mas tão poderoso, apesar de ser um mero estagiário, apesar de ser um mero novo recurso dentro da empresa. Por que eu sou poderoso? Porque eu posso escolher se esse cara vai por aqui ou se ele vai direto para cá. Como que eu me posiciono nesse tabuleiro? Porque é de direito que esse cara faça o trabalho dele e que ele exerça todo o potencial, mas eu estou inserido numa estrutura em que eu dependo desse cara aqui, eu dependo desse cara aqui, esse cara aqui é o meu coordenador, esse cara aqui é o meu gerente, essa daqui é a empresa e a empresa tem que ganhar. E se eu simplesmente não apoio esse cara, esse cara pode simplesmente ser aniquilado, como ele foi aniquilado. Imagina você ter o poder de derrubar esse cara. O problema é que esse cara, vamos supor que ele seja aniquilado dessa forma gratuita e que você não consiga uma compensação pela perda dele. Você pode arruinar a partida, você pode fazer muito mal para a empresa. Ou seja, no intuito de sabotar a carreira de uma pessoa que os seus amigos, os seus colegas não gostam, você pode colocar a empresa numa situação de perda irrecuperável. A empresa pode até se recuperar, mas o trabalho que ela vai ter que fazer para colocar tudo em ordem de novo e o sacrifício que isso vai custar a todos os colegas e a toda a instituição, ele é muito maior do que o gostinho da vingança, porque esse gostinho da vingança ele é insípido depois de muito pouco tempo. Ou no mínimo ele sai muito caro para a organização. Às vezes não, às vezes você tira essa pessoa e essa pessoa a ausência dessa pessoa acaba fazendo bem para toda a estrutura. Mas não se trata nem disso. Você vê que, de forma objetiva, você analisar o bem da empresa, é muito fácil você entender se essa pessoa vai fazer muita falta na equipe ou não, se ela é facilmente substituível ou não, se você pode transformar um gerente do seu departamento num diretor melhor do que esse cara que veio de fora seria. De forma objetiva, é muito fácil. O difícil é analisar de forma moral. E aí, você não quer ser leve trás, você não quer chegar lá e falar para o rei. O rei aqui é uma representação simbólica da empresa, né? Então você não quer ir lá falar para o seu diretor ou para o seu gerente ou para o seu coordenador, escuta, estão querendo sacanear o cara aí. Você não falaria isso para o diretor jamais. Você falaria isso para o seu coordenador ou para o seu gerente. Estão querendo sabotar o cara aí, eu não acho isso justo. Aí você traz para si um karma muito pesado, que você vai ser visto para o resto da sua vida pela sua própria equipe como um cara desleal, como alguém que apunhala pelas costas, como alguém que fala o que não deveria falar. Então talvez você não queira isso. Talvez esse seja um futuro péssimo para você. Imagina que você conversa com o coordenador e com o coordenador e o gerente eles deixam vazar essa informação para todo mundo do departamento, nada é feito a respeito desse chefe, desse novo diretor aqui que você não gosta e que ninguém gosta, e você não tem acesso a ele. Por quê? Porque funcionários, analistas normais, eles não têm acesso a diretores dentro da hierarquia da empresa. Então não é porque você é analista aqui que você defender o diretor vai ser seu amigo e ele vai te proteger pro resto da vida. Você vai ter que continuar reportando ao seu coordenador, ele vai falar com o gerente, você nunca vai ter oportunidade de falar. Se você estiver falando, aquilo que você conversa com o diretor no elevador é completamente invalidado, porque essa conversa ela teria que ser intermediada. Então você não consegue alguém para te proteger, você não consegue alguém para ser seu protetor e seu anjo da guarda dentro da empresa, e você puxa para si um pesadíssimo karma que as pessoas te odiarem e jamais quererem o seu bem. Na nossa futura playlist de capacitação, a gente vai falar muito sobre isso, sobre coisas mais importantes do que ser um funcionário eficiente, que é ser uma pessoa que atende as demandas e que é ser uma pessoa benquista pelos outros ao seu redor. E você meio que jogou no lixo todo o seu potencial de ser benquisto, porque você foi lá e na cabeça deles você apunhalou eles pelas costas. E aí você me diz, não cara, mas eu fui justo porque o que eles estavam querendo fazer é errado. Sim, mas isso importa e você deve sempre seguir de acordo com os seus princípios, porém sem deixar de se preocupar com o que os outros pensam a respeito daquilo que você faz.
E se os caras colocarem na cabeça deles, se todo um departamento colocar na cabeça que aquilo que você fez foi trairagem, aquilo será trairagem enquanto você estiver naquele departamento. E não importa, vai vir gente nova, essas pessoas novas vão chegar nessa equipe e vão falar assim, não chega perto daquele cara não, porque aquele cara é traíra. E essa sua imagem vai ser carregada pelo tempo que você tiver nessa empresa. E pior, talvez você procure um emprego em outro lugar e esse outro lugar ligue para sua empresa para pedir referências suas e você talvez não passe na entrevista por isso, mesmo sendo um profissional qualificado. E aí você me diz assim, Fausto, entendi então. Então foda-se o chefe novo, né? Ele que se foda, eu tenho que me alinhar com os meus colegas aqui. Não. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é, existem maneiras de ser ético sem ser visto pelos outros como traíra. E o que você pode fazer? Você pode conversar com as pessoas desse departamento e tentar dizer para elas, olha, eu entendo o quanto podem não gostar dele e eu gostaria que ele tivesse que pagar por isso, porém eu não farei nada que possa me equiparar a ele. Ou seja, se esse cara foi trair em outro departamento e ele sacaneou a carreira de colegas nossos, eu vou tentar fazer com que o karma leve esse cara para onde ele merece. Agora, se eu fizer ele chegar onde ele merece, aí eu vou ter me igualado a ele. E eu não quero ser uma pessoa tão ruim quanto ele. Portanto, se eu tiver que dar vazão, se eu tiver que dar espaço, se eu tiver que dar informação, se eu tiver que passar relatórios para esse cara, se eu tiver que informá-lo a respeito do funcionamento das atividades, se eu tiver que reportar para ele, eu me reportarei da maneira que eu me reportaria para qualquer outro chefe com quem eu não tenho nenhuma desavença pessoal. Ou seja, vocês podem esperar de mim lealdade. Eu jamais vou dizer para eles e para ele que vocês estão arquitetando contra ele. Vocês podem esperar de mim lealdade, porque eu não vou denunciá-los e eu não vou atrapalhar os planos que vocês venham a ter, porém eu não posso participar desse processo. E se vocês me pedirem para dar um relatório com números errados, se vocês me pedirem para dar informação errada, se vocês me pedirem para não alertá-los sobre riscos iminentes, eu não poderei participar com vocês. Então, meramente o que você está dizendo é que se você tivesse um espião infiltrado aqui, ou se você tivesse uma guarda aberta aqui, se tivesse uma peça faltando aqui, os seus colegas, com o intuito de derrubar esse chefe, eles fariam de tudo para que a empresa fosse invadida, para que a empresa fosse roubada e para que a empresa não fosse eficiente na operação, em suas operações. Para quê? Para prejudicar esse cara aqui. Pare e pense se não é dessa maneira burra que a gente se comporta na política do nosso país. O presidente que eu não gosto foi eleito, então eu vou fazer de tudo para esse país dar errado. Por quê? Porque isso daqui tem que ficar uma merda para vocês aprender. Essa é a nossa cultura, é a nossa cultura de sabotagem e essa é uma cultura burra. Burra. Então, se esse cara precisar de trabalho, do meu trabalho, eu vou fazer esse trabalho da melhor maneira que eu poderia, e como o melhor trabalho que eu posso fazer agora é sair da frente dele para que ele possa atuar, então eu vou fazer isso. E não só vou fazer isso, como eu vou mostrar que ele está sob ataque aqui, então eu vou encontrar uma maneira de protegê-lo, eu vou encontrar uma maneira de cobri-lo, eu vou defendê-lo se eu tiver condições. Por quê? Porque ao defender essa peça aqui, eu defendo todo o time e o bem do coletivo ele deve estar acima do bem individual. Então, é claro que você não vai falar com seus colegas com esse vocabulário que eu estou usando, você não vai falar do jeito que eu estou falando, mas você conhece os seus colegas e consegue se comunicar com eles e vai dizer na língua deles o quanto você não quer participar dessa sabotagem. Também não gosto do cara não, mas eu acho que ser traíra como ele foi traíra com nossos colegas não faz a gente nada melhor do que o cara. Então eu posso não morrer de amor por eles, mas enquanto a gente estiver trabalhando junto eu vou fazer de tudo para ser profissional. Agora, vocês podem contar que se vocês se juntarem para tentar derrubá-lo, eu não vou intervir e eu não vou tentar sabotar vocês da mesma maneira que eu não o saboto. Então contem com a minha lealdade, mas não contem com a minha cumplicidade em planos para derrubá-lo, porque o que eu quero sempre é que essa empresa ela não colapse internamente ao ponto de nós não conseguirmos ser competitivos, porque o nosso objetivo aqui é sobreviver a essa pandemia e a esse mercado. Para quê? Para que a empresa continue sendo próspera, para que ela continue pagando os boletos de todo mundo.
Esse posicionamento é fácil de ser feito? É dificílimo de ser feito. Porém, uma vez que você consegue começar a construir a sua imagem nesse sentido, a sua imagem ela começa a ser respeitada. Então, muitas vezes você vai estar num happy hour e aí esse cara aqui, ele vai começar a falar para esse cara aqui o quanto esse cara aqui não presta. E ele vai falar, vagabundo, desgraçado, além de ferrar o outro lá, ainda chifrou a mulher dele. Ele é tão sem vergonha que ele tem uma casa com a amante perto, atrás, do lado, no mesmo quarteirão que ele tem com a esposa. E o que você acha disso, mano? Olha, eu não acho nada. Porque eu não sei da realidade de todas as pessoas envolvidas. Eu não sei se todas as partes aceitaram. Eu não sei quem que engana quem. E na verdade, isso não me diz respeito. Eu posso ir lá falar para a esposa dele, posso ir lá falar para a amante dele. Eles podem se entender e todos eles podem nunca mais falar comigo. E eles ainda podem dizer que eu estou me intrometendo numa vida que não é minha. E eles estarão completamente corretos em relação a isso. Então o que eles fazem, o que eles deixam de fazer, a mim não me importa, desde que esse chefe aqui, ele continue fazendo o trabalho dele e permitindo que a empresa continue fazendo suas atividades e prosperando. No primeiro dia que você disser isso para um grupo de fofoqueiros, esses caras vão querer morrer com você, esses caras vão te odiar. Mas eles vão deixar de falar com você completamente? Não. Eles simplesmente vão te entender como uma pessoa que não faz parte de rodinha de fofoca. E aí, você pode, na contramão disso, ser uma pessoa extremamente edificante quando as pessoas precisam de boas ideias e de razoabilidade. Então, quando as pessoas estiverem falando, cara, a gente está querendo fazer uma festinha de aniversário aqui, e a gente está querendo um lugar, só que ele é meio caro, e aí a gente estava pensando como que a gente divide isso, eu não sei. E aí, se nessas horas você é uma pessoa justa e fala, olha, tem que escutar todo mundo, e eu acho que se a gente vai dar um presente, a gente poderia colaborar, mas tem gente que pode ficar com vergonha de dizer que não quer participar e ficar de fora, então a gente deveria tentar não forçar muito. Se você, em todas as situações, busca aquilo que é melhor para todos e tenta solucionar as coisas da melhor maneira possível, você será reconhecido como uma pessoa que faz isso. E olha que interessante, as pessoas... quando eu tenho vontade de comer brigadeiro, eu lembro de alguém. Quando eu tenho vontade de comer pastel, eu lembro de alguém. Quando eu tenho vontade de comer um hambúrguer, eu penso numa hamburgueria. Quando eu quero uma pizza, eu penso numa pizzaria. E quando eu preciso dedetizar a minha casa, eu penso numa empresa específica. As pessoas, elas são importantes porque elas são lembradas por determinados conceitos, por determinadas referências. Então olha que interessante, o dia que as pessoas quiserem fofocar e falar mal da vida de alguém e forem se juntar num bar, elas não te chamarão. E você pode entrar em depressão por causa disso, você pode se sentir excluído por causa disso, você pode falar, puta, ninguém gosta de mim, mas não, é porque essas pessoas tiveram vergonha de te chamar, porque elas teriam vergonha de ficar falando mal dos outros perto de você. Isso te torna uma pessoa extremamente admirável e ética. Agora, o dia que elas precisarem organizar uma excursão, o dia que elas precisarem organizar um evento, e se elas se lembrarem de você como uma pessoa ética, como uma pessoa justa, como uma pessoa que melhor pensa no coletivo e como uma pessoa que tem ampla visão de eventos e que pode encontrar opções boas e baratas porque você está sempre inteirado nisso, se as pessoas acharem que você pode sugerir um presente, se as pessoas acharem que você pode sugerir um melhor momento e as corretas palavras de se falar com alguém, significa que você está vencendo muito na vida. Significa que você está vencendo muito na vida. Então, quando as pessoas pensam em você para dar um conselho para elas e perguntar como que elas agiriam, como você agiria no lugar delas, significa que você é admirado pela sua conduta. E você não seria admirado pela sua conduta se você se juntasse no café da empresa para ficar falando mal do chefe quando essas duas pessoas começaram a se juntar para falar mal dele. E digo mais, quando essa pessoa aqui fosse falar com essa pessoa aqui do chefe, ela falaria do chefe e de você. E quando essa pessoa precisasse te contar alguma coisa, ela teria medo de te contar, porque vai que ela conta pra você e você vai lá e conta pra essa pessoa aqui que não tem nada a ver. Ou seja, quando você mostra que você não participa desses conluios, quando você mostra que você não participa dessas sabotagens, a pessoa, ela não só
lidará com o fato de que ela não pode contar com você nesse tipo de evento, mas ela ficará tranquila, porque ela passará a acreditar que se você não se rebela e se você não se junta em conspirações contra um superior, muito menos contra ela, contra quem você não tem absolutamente nada. E aí você consegue construir a sua imagem. É possível que você tenha imagem de íntegro no meio de um monte de pessoas que não sejam íntegras, e é possível que você tenha uma imagem de pessoa não íntegra no monte de pessoas íntegras. O que você quer ser? Que imagem você quer construir para você? Então, se essas pessoas chegarem para mim e disserem aqui, cara, se você der esse passo aqui, eu nunca mais falo com você. Então eu vou dizer, eu lamento muito. Eu não queria que as coisas fossem assim. Eu não tenho absolutamente nada contra você, mas então a partir de hoje a gente deixa de se falar, porque eu quero muito te satisfazer, mas para te satisfazer eu não posso ir contra os meus princípios e a minha moral. E uma coisa você pode ficar tranquilo, você vai deixar de falar comigo, mas o dia que um grupo de pessoas tentar se rebelar para te derrubar, para passar a perna em você, para tentar ser injusto com você para que você seja demitido, de tal movimento eu não participarei. Estou dizendo que é fácil? Não. Estou dizendo que isso é uma coisa que eu consigo fazer no ambiente de pressão. Se eu entrar no Big Brother, se eu entrar numa grande empresa, numa selva corporativa, eu conseguirei ser essa pessoa que eu estou te incentivando a ser? Talvez não. Talvez não. Mas pelo menos uma linha, um caminho, um ideal, o qual você deve tentar alcançar, talvez já te alivie numa situação dessa. Então, não se permita contaminar pela visão dos outros se você não compartilha dessa moralidade. Mas também não bata de frente com pessoas que têm potencial de te destruir. Então, aqui você não precisa ser contra, você pode simplesmente deixar muito claro que você não será a favor e que você vai respeitar a liberdade deles fazerem o que quiserem. Essas palavras não são para que você siga em detalhes, é simplesmente para darem um horizonte. Essa é a forma como eu penso. Use isso de trampolim para descobrir como você pensa e age de acordo com aquilo que você considera certo. Tem uma citação filosófica em que um mestre ele diz para os seus alunos: vão para a cidade e roubem alguma coisa e tragam de volta. E os alunos eles falam assim: mas a vida inteira o Senhor nos ensinou a jamais roubar. E aí o mestre ele diz: tudo bem, eu quero que vocês roubem quando vocês tiverem certeza de que não tem ninguém olhando. Quando não tiver ninguém olhando, vocês peguem e trazem de volta. E aí os estudantes eles levantaram e saíram, e ficou um só lá sentado. E o mestre perguntou para esse aluno: por que você não foi ainda? Você não entendeu as instruções? Ele disse: entendi, mestre. Então por que você não vai? Porque é uma missão impossível, eu não vou nem tentar. Ele disse: como assim? O senhor me disse para ir lá na cidade e roubar quando ninguém estivesse olhando. Bom, se eu for roubar alguma coisa, eu estarei olhando. Eu sou alguém. E como que eu vou conseguir conviver com a minha consciência pro resto da vida de que eu roubei? Eu não vou conseguir conviver com essa consciência. Então eu prefiro não cumprir essa missão, porque eu não consigo. E mesmo que eu tentasse, eu falharia. Porque eu voltaria e não teria te obedecido, porque eu teria roubado alguma coisa quando tinha uma pessoa olhando. E o mestre disse: você foi o único estudante que entendeu os ensinamentos até aqui. Meus parabéns. Eu estou querendo te transformar no aluno perfeito do monge? Não, eu uso isso daqui porque é um exemplo didático, é um exemplo filosófico e é fácil de entender. Mas lembre-se que tudo aquilo que você faz, você terá que carregar na consciência para o resto da sua vida de que você fez. Você está confortável com isso? Então, agradar os seus colegas pontualmente e ter que lidar com a sua consciência para o resto da vida é um peso muito grande. É mais fácil arrumar outro emprego do que conseguir isso. Despertar o ódio de todos os seus colegas também é muito pesado. Agora, como se apresentar aos seus colegas como alguém íntegro que não se mete nesse tipo de enrascada, mas que pode ajudá-los em todos os outros projetos que são edificantes para todos,
é um trabalhinho feito dia após dia. No primeiro dia vão duvidar de você, vão ter raiva de você. Na segunda semana vão falar que você é um personagem. No segundo mês vão te odiar porque você é falso pra caralho e tem gente que acredita em você. No terceiro ano vão falar, puta, eu acho que eu tive enganado a respeito dessa pessoa o tempo inteiro. Ele de fato é uma pessoa confiável. E aí você vai colher os frutos de todo o investimento que você fez ao longo de todos esses anos. Não tenha pressa pro reconhecimento. Não tenha pressa pro reconhecimento. As pedras mais preciosas, elas precisam ser muito bem lapidadas até que um especialista possa definir o seu valor. Não seja íntegro hoje esperando reconhecimento amanhã. Se você quiser reconhecimento imediato, você terá que ser um personagem. E aí de nada valerá o seu valor, porque ele será artificial no final das contas. Espero que essas palavras gerem boas reflexões. Por hora é isso e um grande abraço para vocês.